Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia, esse conteúdo muito importante na nossa demanda do pré-ENEM. Hoje a gente vai falar um pouco sobre citologia. Citologia é uma parte da biologia importantíssima, na verdade é a base dos estudos biológicos, porque é a partir do estudo da célula que a gente pode identificar problemas de saúde, pode diferenciar tecidos, enfim, tudo que a gente usa na biologia, inclusive para classificar os seres vivos, a gente usa a partir da citologia. Vamos dar uma olhadinha então? Então o termo citologia, ele vem da união do grego do kitos com logos e é o estudo da célula. A citologia avançou muito também com o avanço tecnológico, a melhoria principalmente dos microscópios, que permitiram ver as estruturas menores. Lembrando que esse avanço ele também foi em conjunto com as teorias celulares. Então, no início lá a gente tinha a teoria de abiogênese, que era a vida pela geração espontânea, e a partir do momento que o homem conseguiu acessar as estruturas menores e identificar que os organismos vivos eram formados por células e depois identificar que essas células desempenhavam funções importantíssimas, a gente começou a entender que a vida ela vem a partir de um outro organismo e aí surge uma nova teoriazinha que é a da biogênese, onde a gente sabe que uma célula só pode se originar a partir de outra, ok? Então, como a gente pode observar, essa é a estrutura básica de uma célula. Uma célula vai ser composta por três partes. O citoplasma, que é a parte fluida, onde vai estar os conteúdos celulares. Uma membrana plasmática, que é a parte que dá a delimitação do conteúdo celular, faz a proteção e tudo mais. E a gente tem uma parte do núcleo. Esse núcleo ele pode ser organizado ou não. Se a gente tiver um organismo eucariótico, esse núcleo vai estar organizado dentro de uma carioteca. Se eu tiver um organismo procariótico, esse núcleo vai estar em uma região específica dentro do núcleo do citoplasma, ok? Então aqui vocês podem observar também no retorno desse slide a diferença básica entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica. Além de a gente não ter um núcleo organizado na célula procariótica, ou seja, esse material genético vai estar só disposto numa região específica que a gente chama de nucleóide, a gente vai ter poucas organelas. Então, uma das características das células procarióticas é a ausência de organelas membranosas, como a gente tem, por exemplo, na célula eucariótica, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático e outras células que desempenham funções importantes para o funcionamento celular. Lembrando também que essa aqui, a gente tem o que? Nesse exemplo, no slide que está posto aí para vocês, que as células procarióticas, além de não ter o núcleo organizado, elas são mais primitivas. Então a gente vai ter a presença de células eucarióticas em organismos mais evoluídos. Essa informação é importante porque a partir da configuração celular, a gente consegue classificar os seres vivos. Então é para vocês terem noção que a parte da citologia, quando vocês forem estudar na casa de vocês, e a partir desses vídeos, dos conteúdos que vocês acessam nas escolas, vocês vão entender que ela é a base, inclusive, para a classificação dos seres vivos. Ora, se eu tenho organismos procarióticos, eu vou ter os organismos mais simples, que compõem o reino Monera, ou os arqueabactérias e bactérias, e depois a gente vai ter já os protistas, os fungos, as plantas e os animais, seres eucarióticos, ou seja, que vão ter um núcleo organizado. Esse passo evolutivo também foi muito importante, porque as células eucarióticas, como ela tem a grande quantidade de organelas citoplasmáticas, ou seja, estruturas que desempenham funções específicas dentro da célula, a gente tem a parte de diferenciação celular e cada célula adquire habilidades específicas. Então isso foi muito importante, principalmente para organismos complexos, como a gente, que vamos ter trilhões de células, cada um de um tipo diferente, e essas células também realizando funções diferentes dentro do organismo, ok? Avançando aqui no nosso conteúdo, a gente também trago mais um slide para vocês. Precisa entender que a célula ela não é a menor partícula, a célula é a menor unidade básica da vida.
Então, se eu tenho um organismo vivo, se eu tenho um ser vivo, ele vai ser formado ou por uma célula, independente se ela for eucariótica ou procariótica, ou mais. Se eu tiver um vírus, por exemplo, de acordo com a teoria celular, os vírus não são seres vivos. Hoje a gente não discute mais isso, né, se o vírus é um ser vivo ou não. A gente sabe, inclusive pela importância atual, que os vírus, apesar de não ser compostos por uma célula, têm uma importância muito grande e a gente tem um entendimento que eles não são um ser vivo celular, mas são um organismo importante para ser estudado. Mas, com exceção deles, todos os outros seres vivos são formados ou por uma única célula ou por mais. Antes da célula, a gente vai ter o quê? Moléculas. Moléculas são conjunto de elementos químicos, né? Aí a gente vai ter os elementos, os átomos. Então, ao longo do processo, aí você vai avançando também. Um conjunto de células que desempenham a mesma função, a gente tem um tecido. Um conjunto de tecido, a gente tem um órgão. Um conjunto de órgãos, a gente tem um sistema. Um conjunto de sistemas, a gente tem um organismo. Então, trazendo para a nossa realidade, para o corpo humano, a gente vai ter, por exemplo, o tecido sanguíneo, que é formado pelas células sanguíneas, que compõem, por exemplo, o nosso sistema cardiovascular, que é importantíssimo para a gente desempenhar nossas funções, né, de transporte e de troca de gases. Então, tudo isso está baseado em quê? Dentro da biologia celular, ok? Avançando aqui, o que a gente tem como características específicas dos organismos procarióticos? Então, os organismos procarióticos, eles na maioria vão ser bactérias, né, ou arqueabactéria ou bactéria. Eles vão ter a membrana plasmática e a presença também de uma parede celular, uma cápsula. Por que é importante ter essa parede celular ou essa cápsula? Porque esses organismos, eles vão ser ou parasitas ou vão estar livres no ambiente. Então, só a membrana plasmática não vai garantir a resistência para ele sobreviver nesse ambiente. Logo, ele precisa de uma parede mais resistente também, ok? Ele pode ter cílios, ele pode ter flagelo, ele pode não ter as estruturas. Cílios e flagelos são utilizados para locomoção. E esses organismos, como eu disse, eles podem ser parasitas ou eles podem ser organismos que vão desempenhar funções básicas aí dentro de um ecossistema. Voltando também para o nosso slide, observe que a organização de uma célula procariótica, né, então a gente tem uma bactériazinha exemplificada, flagelada, é muito simples. Então eu vou ter um citoplasma, igual a uma célula eucariótica, eu vou ter uma região também chamada de plasmídio, que são restos de material genético, e eu vou ter o material genético organizado dentro do nucleóide. Esse material genético, ele tanto pode ser DNA quanto RNA, na maioria das vezes DNA. E a gente vai ter uma porção muito importante que são os ribossomos. Então a gente vai ver também dentro da citologia que as organelas elas são comuns. Então se eu for comparar uma célula eucariótica, ou seja, aquela célula que tem um núcleo organizado, com uma célula procariótica, qual semelhança eu vou encontrar entre elas? A presença do ribossomo. Porque o ribossomo é a organela que faz a síntese de proteína. Então é a organela que vai fazer a leitura do RNA mensageiro e ali ela vai transcrever uma proteína. Essa proteína vai dar uma característica ou vai desempenhar uma função dentro dessa célula. Então, em questões de prova, pode acontecer lá de você, da questão, te colocar na reflexão qual é a organela ou qual estrutura é compartilhada entre células procarióticas e células eucarióticas. Então, a gente vai ter os ribossomos, ok? Dentro da parede celular, a gente vai ter uma região específica por onde essa bactéria, né, essa célula procariótica, ela vai se alimentar. Lembrando que a maioria das células procarióticas, elas vão ser heterotróficas. Revisãozinha rapidinha aqui. Células heterotróficas ou organismos euterotróficos são aqueles que vão consumir outros organismos ou moléculas para poder se alimentar. Organismos autotróficos, eles vão produzir o seu próprio alimento. E aí a gente lembra que a gente pode ter organismos fotossintetizantes que usam a luz do sol para produzir o seu alimento, a exemplo, as algas e as plantas. E a gente pode ter organismos também quimiosintetizantes que fazem reações químicas, decomposição de elementos para poder absorver seu alimento, ok? Então, para isso a gente precisa de um local específico dentro da célula procariótica para ela poder se alimentar, ok? Vamos avançar então no nosso conteúdo.
E aí nós vamos ter aqui na imagem, você pode observar a diferença de uma célula procariótica, que foi anterior, bem simples, para uma célula eucariótica. Olha a quantidade de organelas e estruturas que uma célula eucariótica vai ter. Então, lembrando aqui, pode ser questão de prova, a riqueza de tecidos, né, de organelas e membranas dentro de uma célula eucariótica é muito grande. Então, isso é uma das características das células eucarióticas. E por que a gente vai ter essa grande quantidade de organelas desempenhando diversas funções? Porque a gente precisa que essa célula ela seja autossuficiente. Então, cada célula do nosso corpo, por exemplo, ela consegue fazer sua própria atividade para se manter viva e também colaborar para que a gente se mantenha vivo. Então, é como se cada célula fosse um soldadinho. E esse soldado ele tem que ter os seus aparatos para poder sobreviver. Voltando aqui para o nosso slide, então vocês vão ver que a gente tem várias organelas. Então, além das 3 partes básicas da célula, membrana, citoplasma e núcleo, a gente vai ter um núcleo organizado dentro de uma carioteca. Nós vamos ter também estruturas como o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, que vão ser responsáveis, né, por síntese de proteínas e síntese de gorduras. Nós também vamos ter os ribossomos, lembrando que os ribossomos vão ser incomuns entre células procarióticas e eucarióticas. E nós vamos ter uma organela também importantíssima aqui, que não estava lá nos procarióticos, que é a mitocôndria, tá? Então, a mitocôndria, ela vai ser presente tanto em organismos autotróficos quanto heterotróficos, e é a mitocôndria que faz a respiração celular. É a parte que produz energia para a célula desempenhar suas funções. Lembrando que lá nas plantas e nas algas, né, no caso das plantas, eu vou ter o cloroplasto, que é uma organela específica para desempenhar a fotossíntese. A gente vai ver logo mais à frente. Voltando para o nosso slide aqui, então vocês estão vendo a riqueza de organelas citoplasmáticas. Olha, gente, só para a nossa aula de hoje, a gente não tem tempo para falar de todas as propriedades que essas organelas vão desempenhar, mas cada uma merece uma atenção especial durante o seu processo de estudo, e principalmente lembrando que essas organelas elas vão estar relacionadas ao que lá? Ao processo de divisão celular. Então, uma célula, se ela for sofrer, por exemplo, mitose, lembrando que é a divisão celular onde uma célula mãe dá origem a 2 células filhas iguais. Então, essa organela ela vai ter que duplicar esse material genético e duplicar esse conteúdo dela para elas poderem se dividir. Então, olha a complexidade disso. Outra coisa muito importante, muitos alunos se questionam quanto a isso, como é que a gente sabe tudo isso, né? Todo esse processo, seja de divisão celular, ou seja de produção de coisas dentro da célula, eles são rápidos. É muito rápido, é um piscar de olho, a célula já se dividiu. Então, a gente sabe por etapas e pelo estudo ao longo do tempo, dos tecidos e dos diferentes organismos, ok? A outra divisão, também importantíssima, principalmente para o processo reprodutivo, é a meiose. A meiose já é reducional, então uma célula mãe dá origem a 4 células filhas com metade do material genético. A meiose, na sua grande maioria das vezes, vai ser aplicada no processo de formação de gametas. Quando eu falo de mitose, eu falo de regeneração celular, de crescimento celular, né? E para organismos mais simples, até de reprodução, porque esses organismos vão gerar cópias deles mesmos, ok? Mas é só para lembrar o quanto é importante, né, esse estudo das células. Olha o tanto de coisas que a gente já falou, classificação de seres vivos, divisão celular, as diferentes funções metabólicas e fisiológicas que um organismo pode desempenhar. Então, tudo isso vai estar relacionado ao estudo da célula. Por isso que é a base, né? Quando você for pegar para estudar para qualquer coisa da área da biologia, é estritamente necessário que você comece pelo estudo da célula, que ela vai te ajudar e vai te dar base para todos os outros conteúdos, tudo bem? Voltando aqui para o nosso slide, só para a gente finalizar ele. Então, a célula eucariótica vai ter essa riqueza de características e riqueza de organelas que desempenham diferentes funções. Mas não é só aí, né? Então, não acaba só por aí. A gente pode avançar aqui, a gente vai ter uma parte da célula, que é uma atenção que eu deixei para a aula de hoje, para a membrana plasmática. A membrana plasmática, gente, é a porção da célula que garante a configuração dela. Então, é como se fosse ali
a casquinha da célula. E a membrana plasmática ela tem uma característica muito interessante que é o seguinte, ela apresenta uma característica que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que é isso, professor? Olha, essa membrana ela vai proteger a célula, ela vai guardar todo o seu material citoplasmático, ela vai guardar todas as organelas e ela vai separar esse material do meio externo. Mas ela tem que permitir que haja uma troca de conteúdos entre o meio externo e interno, né? Então, só para lembrar aqui, quando você come, por exemplo, um alimento, então vamos lá, você foi na churrascaria, naquele domingão, comeu um pedaço de carne, aquele pedaço de carne, ele não vai direto para o seu músculo, ele vai ser decomposto em proteínas e aminoácidos que serão absorvidos pelas células. Esse processo de absorção, ele só é possível porque essa membrana celular, ela tem essa característica da permeabilidade seletiva. Ela seleciona aquilo que pode entrar dentro da célula e a partir daí ela usa estratégias, a gente vai ver logo à frente, para poder permitir essa entrada. Uma outra coisa que a membrana plasmática faz é o seguinte, ela protege a célula, porque além de ela garantir a entrada desses organismos, ela identifica se algo que está ali próximo dela é diferente do normal. Essa membrana plasmática ela tem uma estrutura superficial formada por gorduras e proteínas que vai gerar um chamado glicocálex. É como se fosse o RG da célula. Se aquela célula acha outra célula que não tem aquele RG parecido, aquela configuração, e nem próximo à sua realidade, ela fala, ora, algo de certo está errado. Então, ela vai pegar e vai absorver, ou vai combater, ou vai iniciar um processo ali de reação imunológica para tentar eliminar aquela célula que não é característica das suas propriedades. Se aquela célula é reconhecida, tudo bem. Então, a membrana plasmática tem essa importância, né, de proteção, de identificação e de fazer esse transporte ao longo, né, de entrada entre o meio externo e o interno. Vamos ver aqui no slide, então aqui a gente tem um mosaicozinho representando uma membrana plasmática, a gente tem uma bicamada fosfolipídica. Essa bicamada ela tem uma parte que tem a aversão à água, né? Ou seja, é hidrofóbica e outra que é hidrofílica. A parte de fora tem afinidade com a água e esse miolozinho aí, ele não tem afinidade com a água. Ou seja, essa é uma estratégia para quê? Para as células, a maioria das células já poderem trazer água para próximo delas e a água passa para dentro da célula por um fenômeno chamado osmose. Então a água é o único elemento que entra facilmente dentro da célula sem passar por nada. Ela tem total a abertura para entrar dentro da célula. E a osmose ela vai sempre acontecer a favor de um gradiente de concentração. O que é isso, professor? Ela vai sempre acontecer de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Então, por exemplo, se a célula está rica em sais, né, em sódio, ela vai absorver mais água para diluir aquele sódio. Se ela tem muita água e pouco sódio, ela vai liberar a água para o meio externo. A osmose, então, é um tipo de transporte passivo, que não tem gasto de energia e que vai acontecer somente para a água ou líquidos, né? A gente vai ter outros que não, acontecem de forma passiva, mas que não é para a água. Voltando para o nosso slide aqui, então, a gente vai ter, então, os carboidratos, as glicoproteínas e os glicoslipídios, formando essa camada chamada de glicocálex. Outra característica que eu quero trazer nesse slide, olha só, eu tenho um colesterol ali compondo a minha membrana plasmática. Gente, colesterol só vai ter em células animais. Então você vai no mercado e vê assim, óleo vegetal sem colesterol. É lógico, se é um óleo vegetal, ele não vai ter colesterol, porque só quem produz colesterol são os animais. Então, se numa prova você tiver uma exemplificação dessa e tiver colesterol, você já resolve ali que se trata de uma célula animal, ok? Vamos avançar. Então, aqui a gente pode ver no slide a parte dos transportes que vão ser realizados a partir da membrana plasmática. E atenção muito importante. A gente já falou da osmose, a osmose acontece para a água, mas a gente vai ter dois tipos de transportes básicos também. Um passivo, tudo que é passivo não vai ter gasto de energia, e um transporte ativo, onde eu vou ter gasto de energia.
No exemplo de transporte passivo, eu vou ter a difusão simples. A difusão simples vai ser, por exemplo, para elementos como sais. Então, por exemplo, se aquela célula ela precisa absorver mais sódio, esse sódio vai passar de forma simples, a favor de um gradiente de concentração. Lembrando que quando eu falo de gradiente de concentração, é que vai do mais concentrado para o menos concentrado. E eu vou ter dois tipos chamados de difusão facilitada. Então, eu tenho a difusão simples e a facilitada. A facilitada, ela vai acontecer por meio das proteínas que compõem a membrana plasmática. Essa proteína ela pode ter um canal direto ou ela pode pegar esse elemento e transportar através da membrana. Outra coisa importante é que a membrana, apesar de toda essa sua importância, ela não é algo que é fixo, ela é fluida. A gente fala que a membrana ela tem essa capacidade de fluidez, até porque ela precisa ter essa habilidade de permitir que coisas entrem nela, mas também porque alguns tipos de transporte ativos vão exigir a modificação da estrutura da membrana. A gente vai ver à frente, tá ok? E o transporte ativo é aquele que tem um gasto de energia. Então, o ATP, adenosina trifosfato, é a nossa molécula energética. Então, essa membrana ela vai fazer um esforço para que esse transporte aconteça. E aí, quando eu tenho um transporte ativo, na sua maioria das vezes eu tenho um transporte ativo contra um gradiente de concentração. Então, por que a célula gasta energia? Porque ela vai esforçar para que aquilo aconteça, mesmo que seja contra algo que está favorável para ela proceder. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui no slide. A gente avança e vê aqui ó, os tipos de transporte por quantidade. Então, para transporte ativo, eu ainda tenho transportes por quantidades. Eu vou ter uma modificação da minha célula. No primeiro exemplo, a gente tem então a exocitose, que é a célula eliminando material para o meio externo. Por exemplo, a célula está crescendo, ela já é uma célula que já fez muitas atividades. A gente tem os lisossomos, que são as organelas que fazem a digestão celular, e ela precisa eliminar algo que ela resto metabólico. Ela vai fazer isso por exocitose, ok? A gente vai ter também as entradas. Nas entradas, que são as endocitoses, eu posso ter uma entrada que vai ser, por exemplo, de substâncias, né, de elementos. Eu posso ter uma entrada de solução, que aí eu vou ter uma pinocitose. Ou eu vou ter também um processo que a gente chama de fagocitose. A fagocitose, ela é um processo onde a membrana plasmática ela vai formar pseudopódios. Esses pseudopódios são estruturas que vão englobar, por exemplo, vai englobar uma bactéria, vai trazer para dentro para ela poder eliminar aquela bactéria. Ou qualquer outro elemento que seja nocivo. Geralmente, a fagocitose acontece no nosso corpo, por exemplo, por células de defesa que vão englobar bactérias para poder ali fazer o seu processo de combate daqueles elementos ou de qualquer outro antígeno, ok? Vamos avançar então. Trago também um slide aqui para a gente ver as estruturas da célula. Então, a gente tem uma célula animal, né? Então, mitocôndria, um núcleo organizado dentro de uma carioteca, membrana plasmática e várias organelas, mas eu queria mostrar a diferença da célula animal, observe agora, para uma célula vegetal. Gente, a célula vegetal ela vai ter mais duas estruturas muito específicas. O cloroplasto, que é a organela rica em clorofila, que é responsável por fazer fotossíntese, e um vacúolo. Esse vacúolo, ele vai armazenar água. Então, sabe quando a sua avó pede, meu filho, ague a planta, senão ela vai ficar murcha? A planta murcha porque esse vacúolo fica seco. Quando você rega a planta, ele fica cheio e aí a gente fala até que a célula fica túrgida. Muito rápido também a gente vai fazer um lembrete aqui da importância da respiração celular. Então a respiração celular ela tem a ver com a síntese de energia de ATP. Então eu vou ter duas etapas, uma inicial que é a glicólise, que é a quebra do açúcar, gerando o piruvato e liberando o hidrogênio, para impulsionar as outras duas etapas, que vai ser o ciclo de Krebs e a fosforilação. Tudo bem? Então, isso aqui merece uma atenção especialíssima. O ciclo de Krebs, ele é um ciclo complexo, mas simples ao mesmo tempo, a partir do momento que você entende os mecanismos básicos. Nessa aula de hoje, a gente merecia várias aulas só para falar do ciclo Krebs, a gente não vai ter tempo para isso. Então, aqui eu te chamo a atenção, vou voltar ao slide de novo,
para que vocês se dediquem um esforço durante o seu processo de estudo em respiração celular. Tudo bem? Para finalizar, para a gente ir para a nossa atividade hoje, a nossa revisão, a gente tem aqui os tipos celulares. As células elas têm a habilidade de diferenciação. Então a gente viu o básico, mas cada organismo e cada ser vivo vai apresentar configurações específicas celulares para as suas atividades que eles desempenham. Então, por exemplo, se eu tenho os mamíferos, eles vão ter células muito parecidas, mas podem ter diferenciações. As aves já é uma outra estrutura celular, os répteis, os anfíbios, as plantas, os fungos. Então, tudo isso vai ser diferente. Então, cada organismo vai ter estruturas celulares específicas. E nós, os seres vivos, né, que somos objeto de estudo, a gente tem vários processos de diferenciação celular. Então, por exemplo, uma célula tronco, que é uma célula primordial, ela pode dar origem lá a diversas células do nosso tecido sanguíneo e células de defesa também. Então, isso só é possível por conta de uma habilidade dessas células se moldarem para a atividade que elas vão desempenhar. Então, por exemplo, você não vai encontrar células musculares em locais onde eu preciso de um tecido nervoso. Apesar de elas estarem bem juntas, cada uma vai estar associada, mas uma desempenha a sua função a partir das suas características. Tudo bem? Outra coisa também é que a gente vai ter células que são mais compactadas umas das outras formando tecidos, isso é até tema na nossa próxima aula, e células mais fluídas, né? Então como o sangue. Tá? Vamos avançar aqui. Nosso resumão, vou deixar na tela para você. Então, o que eu preciso estudar, professor, para o Enem, pensando em citologia? Você precisa entender da mitocôndria e da respiração celular, então qual a importância da mitocôndria e seu papel na respiração celular, dos processos que vão acontecer da membrana plasmática também, principalmente dos transportes, são conteúdos que caem bastante, são bem recorrentes, além, é claro, da parte de taxonomia sistemática, que a gente usa a citologia para classificar os animais, aliás, os organismos, perdão, tá? Então vamos para o nosso exercício de hoje, um exercício simples para vocês verem como é que pode ser cobrado citologia, não especificamente sobre configuração de célula. Então a gente tem aqui algo muito comum que acontece no dia de vocês aí, uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero para a panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveu a parte do caldo com excesso do sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo. O sal foi absorvido pelas batatas por qual tipo de transporte? A gente tem uma osmose? Não, osmose para a água. Fagocitose? Não, porque a fagocitose, você lembra que eu tenho que formar os pseudopódios ali para poder invaginar esse material absorver. Exocitose? Não, exocitose é para fora. Pinocitose, lembrando que pinocitose é também um processo de modificação da membrana plasmática para a absorção de um alimento. Então eu vou ter por difusão, porque o transporte ocorreu a favor de um gradiente de concentração. Ou seja, o sal foi para dentro da batata porque a batata tinha menos sal do que o ambiente que ela estava, logo ela absorveu esse sal aí e aumentou a concentração, ela conseguiu tirar o sal do feijão. Tudo bem? Gente, deixo para vocês aqui o meu forte abraço, fiquem bem e continuem os estudos.